Uma boa noite, sejam todos bem-vindos, o pessoal que nos acompanha pela internet. Na noite de hoje, a Liane vai falar sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Essa atividade, para quem está vindo pela primeira vez, ela tem como objetivo gerar em nós uma reflexão, para que a gente possa se renovar através dessa busca pelo autoconhecimento, pelo mesmo, pela compreensão que acontece na vida. E através dos ensinamentos do Evangelho a gente possa encontrar um estímulo para no nosso dia a dia a gente conseguir fazer as coisas necessárias para que a gente possa ter um pouco mais de paz e de equilíbrio. Então, que vocês possam todos, nesse momento, serenar o coração, no intuito de prestar bastante atenção na palestra. Com certeza, é ela, esse entendimento, esse conhecimento que vai ajudar vocês a refletirem um pouco mais sobre vocês, sobre a vida. Nesse momento, eu passo a palavra para a Liane. Tenhamos todos uma boa atividade. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que nos acompanha pela internet. Na semana passada, o capítulo falava de essências. Da nossa essência. Era bem-aventurados os puros de coração. Coração no sentido da nossa essência espiritual. Felizes aqueles que, como as crianças, que foi a figura que Jesus usou para fazer essa relação, felizes aqueles que são mais espontâneos, mais verdadeiros, mais honestos, mais livres de preconceito, sem segundas intenções, não tão presos ao mundo, como as crianças o são. Porque verão a Deus, era a frase bíblica que estava colocada lá. Porque estão no caminho do entendimento da vida, que busca justamente o desenvolvimento desses valores para cada um de nós. Na sequência das bem-aventuranças, na noite de hoje, a gente continua falando de essências. Muito embora a gente confunda muitas vezes com a aparência, enganando a nós mesmos, achando que a brandura, a serenidade, tem a ver com a maneira como a gente fala, com falar baixo, com ser gentil, com ser cortês, ser educado, com ser solícito, ter boa vontade, ter bom papo, se dar com todo mundo, demonstrar preocupação, carinho. Mas necessariamente não é. Normalmente dura um tempo. Enquanto as coisas vão indo mais ou menos de acordo com o que a gente gostaria, as pessoas, a vida vai mais ou menos atendendo às nossas expectativas, às nossas vontades, a gente até consegue manter essa postura. Mas aí vem a vida. Com as suas dificuldades, com as suas circunstâncias, com as suas experiências, os relacionamentos com as pessoas, as lidas diárias no trabalho, nos relacionamentos. E normalmente a gente se trai. O nosso ego ainda é muito grande, reage. E a gente se justifica, se explica, agride verbalmente, se deprime, cobra, exige, se irrita.
Quantas pessoas vêm aqui no centro espírita com problemas, procurando ajuda, pedindo ajuda, relatando as suas dificuldades, e quando a gente vai na direção de fazer o atendimento, mostra, através do que está dito na doutrina espírita, o que está acontecendo, como que funciona, as características que aquela pessoa tem, que ela precisa mudar para que ela saia do problema. E as pessoas não gostam, se ofendem, se revoltam. Às vezes até ficam com uma cara de paisagem, assim, para não ser mal educado, mas por dentro não estão gostando do que está sendo dito, porque está mexendo lá dentro. No ego, na defesa, em defesa da personalidade, reagem dessa maneira. Não. Às vezes culpam os espíritos. Quantas vezes nós, que frequentamos, que trabalhamos aqui dentro do centro espírita, mantemos esses estados internos de envenenamento, de suscetibilidades, de irritabilidade, de impaciência uns com os outros. Isso existe. Se nós formos honestos mesmo, nós vamos ver que muito do que parte do nosso coração tem nada a ver com brandura, no sentido real e profundo que significa essa palavra. E nos relacionamentos afetivos isso fica muito claro, é muito fácil ver. E quando a pessoa está nos atendendo, as nossas carências, está fazendo tudo que a gente gosta, está indo na nossa direção, é só nosso, nada nos ameaça, a gente é romântico, solícito, prestativo. Mas basta que a pessoa haja de alguma maneira que a gente não goste, não estou nem entrando no mérito se está certo ou se está errado, mas que age diferente do que a gente espera, que nos desagrada, a gente muitas vezes se desespera. Cobra, exige, tem ciúmes. Cadê a boa vontade, a gentileza toda, quando tudo estava indo bem? Era só um formato externo. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente não descarrega as nossas frustrações nos outros? Às vezes até os animais de estimação pagam pato da nossa grosseria, da nossa irritabilidade. Quantas vezes nós temos reações explosivas, impensadas, que refletem esse ego nosso que se fere por qualquer coisa e que logo ali a gente vai se arrepender. Quantas palavras hoje a gente não gostaria de ter dito? Que feriram, que magoaram. Essas reações de autodefesa que a gente ainda mantém, que a gente ainda tem. O que isso mostra? Quem nós somos de verdade. E isso é uma coisa que se a gente quer crescer, se a gente quer evoluir, é uma coisa que a gente precisa ter muito claro, que a gente precisa entender muito bem. Na hora H, quando eu estiver sob pressão, quando os meus interesses estiverem em jogo, quando eu me sentir ameaçado, quando estiverem pisando nos meus calos, quando aquilo que é importante para mim estiver sob ameaça, vai sair de dentro de mim aquilo que eu tiver como emoção, como sentimento construído dentro de mim. É automático. Lembrem-se disso.
Se eu tiver abrandamento, se eu tiver compreensão, é o que vem. Normalmente, a gente tem esses estados, a gente nutre ainda esses estados primitivos de irritação, de falta de compreensão, intolerância, de não aceitação. E essas nossas reações transcendem essas relações interpessoais, elas se manifestam na nossa relação com a vida. Onde muitas vezes a gente também não aceita as experiências e as circunstâncias difíceis que ela nos traz. A vida que expressa a vontade de Deus através de leis automáticas, onde a gente colhe sempre a natureza daquilo que a gente plantou, dentro de um processo na qual todos nós nos encontramos de crescimento, de evolução, de educação moral e espiritual, nos traz uma série de situações, de circunstâncias, de desafios que muitas vezes nós não gostaríamos de ter que passar. A gente se depara com doenças, com perdas, com a solidão, com vazios, com incertezas. Muitas vezes a vida nos coloca numa situação que a gente simplesmente não tem o que fazer. Naquele momento a gente só pode esperar. Não depende de nós, foge do nosso controle. Muitas vezes exige da gente escolhas difíceis, renúncia. Mas como nos falta o desenvolvimento desse abrandamento, a gente se revolta. Na maioria das vezes, a gente se revolta. E não estou falando da revolta tradicional, do formato tradicional, da agressividade, da briga, mas da revolta interna, que é a depressão, a falta de perspectiva, o afastamento, o isolamento, o sofrimento que a gente alimenta. A gente acha que isso não é revolta, por causa do formato, da fragilidade que representa, por causa que a gente está sofrendo, a gente acha que isso não é uma revolta. Mas é. No fundo é. No fundo eu estou dizendo para a vida, olha, eu não estou aceitando isso que tu está me trazendo. Eu não estou conformado com isso. E eu manifesto isso, essa minha insatisfação com a vida através desses estados. É uma revolta. E aí eu oscilo, eu mudo, eu viro rude com as pessoas, mudo meu humor. Eu faço coisas que eu critico nos outros. Eu me permito sentir coisas que eu jamais aceitaria se eu não estivesse diante da dificuldade. É uma não aceitação. E o que esses estados todos geram em nós? Uma instabilidade emocional enorme. Porque se está tudo bem, se as pessoas estão bem comigo, estão me atendendo, eu estou bem. Se a vida está indo na minha direção, eu também estou bem. Mas quando não, se as pessoas reagem de outra maneira, se me magoam, se me ferem, se me agridem, se fazem qualquer coisa que me desagradam, se a vida exige de mim um pouco mais de
de dedicação, um pouco mais de coragem, de enfrentamento, eu já me conturbo, eu já entro em conflito, eu já me destrambelho, eu já me deprimo, eu já não sei mais como agir. No fundo, na verdade, a gente não construiu nada dentro de nós. A nossa estabilidade emocional tem fatores externos. Se as coisas vão bem, eu estou bem. Se não estão bem, eu estou desequilibrado. Por isso que nós somos tão instáveis. Por isso que nós oscilamos tanto. Porque não está dentro de nós essa construção. A gente joga para os outros e cobra dos outros que os outros nos tragam estabilidade. Quando a responsabilidade é nossa de fazer tudo isso. Por isso a necessidade do abrandamento verdadeiro, do abrandamento real do coração, do abrandamento da personalidade, não dos formatos, de entender que não é tudo do meu jeito. As pessoas são as pessoas com as suas características, elas vão agir como elas acham. A vida tem seu curso. Muitas vezes eu não tenho como mudar o curso das coisas. A única coisa que eu posso fazer é mudar em mim. Como que eu me relaciono com a vida, com o que a vida me propõe, com as pessoas no geral, com tudo, com as circunstâncias, com as situações, com as dificuldades. Isso não significa concordar com tudo, se omitir, mas é não se afetar, não mudar o meu estado emocional, não perder a afetividade, não perder a esperança, não perder a confiança na vida, não perder os propósitos, os objetivos, em função das dificuldades que se apresentam pelo caminho. Tem a ver com aceitação, com desenvolvimento de compreensão. E quanto mais, à medida que a gente vai entendendo a vida, que tudo tem uma razão de ser, que nada é por acaso, que a vida tem um propósito, um objetivo para cada um de nós, que as experiências são adequadas, próprias para cada um de nós, para o nosso próprio crescimento. À medida que a gente vai vendo as nossas próprias características, as nossas tendências, as coisas que a gente alimenta, que a gente ainda mantém, aquilo que a gente ainda prioriza dentro de nós, a gente vai entendendo. Mas tudo isso a gente vai vendo que, na verdade, aquilo que era difícil, aquela situação que era horrível, ela tem uma razão de ser para mim. Se eu olhar para mim mesmo, assim, tudo que ainda me falta, eu vou entender que aquilo ali está adequado. E a gente vai desenvolvendo essa relação de mais aceitação com a vida. A gente olha para dentro de nós e vê que a gente precisa passar. E de situação em situação, a gente vai desenvolvendo essa serenidade, esse estado interno de abrandamento, que nos dá a capacidade de lidar com todas as dificuldades sem se afetar. Por isso que é uma aventura, por isso que Jesus falava, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque esse estado emocional é de equilíbrio. E é um crescimento, porque eu não estou mais preso, defendendo com unhas e dentes o meu ponto de vista, a minha razão, o meu querer, as minhas coisas, os meus interesses. Eu estou mais integrado com a vida, eu estou entendendo melhor, estou aceitando mais a vida. Isso é um crescimento.
E esse crescimento, essa construção, é que nos leva a um estado posterior, que é o de paz. Paz real, paz verdadeira, onde a gente tem tanta confiança na vida, tem tanta certeza, a gente já desenvolveu tanto essa aceitação, esse estado de abrandamento já está tão consolidado em nós, que tudo está desmoronando na nossa volta. As pessoas estão conflituadas, são cheias de problemas, são ignorantes. A vida me traz um monte de dificuldade, um monte de desafio, um monte de experiência difícil, e eu não afeto. Eu consigo lidar com isso. Sem me bagunçar. Com equilíbrio, com bom senso. O fenômeno mediúnico, saindo um pouco da teoria, a gente vê isso com forma muito concreta. Quando um espírito, que é uma pessoa, que morreu nesse estado, conturbação, conflituado, tem seus dramas, as suas dores. Quando um espírito entra em comunicação e ele manifesta exatamente o que ele está sentindo, e é um estado de falta de perspectiva total. Às vezes está agressivo, já perdeu tudo na vida, não vê perspectiva mais nenhuma, se entregou à raiva, à vingança, à mágoa. Não encontra nada além disso, não enxerga nada além disso. Está sentindo uma dor horrível. Quando essa pessoa, esse espírito desencarnado, ele entra em contato com alguém que tem paz, que tem esse estado, e que transmite para ele isso, a modificação é quase instantânea e ela é incrível, porque ele sente um alívio, uma esperança que ele nunca teria. Por isso que Jesus dizia: a minha paz vos dou, porque ele tinha, e quem tem, distribui para quem precisa. Nós ainda somos muito conturbados. Parece uma tarefa fácil falar em paciência, em tolerância, mas não é. Somos ainda muito presos à nossa personalidade. Nós ainda nos defendemos muito, nós entramos na defensiva, nós agredimos, nós atacamos, nós puxamos sempre para o nosso lado. Por isso que nós temos todas essas instabilidades. Por isso que nós não temos paz. Quando a gente aprender a absorver mais os impactos da vida, os turbilhões, quando as dificuldades vierem e mesmo sozinho, a gente conseguir passar por elas sem revolta, acreditando que tem um objetivo e que ali a gente vai sair mais forte. A gente vai ter conquistado um outro valor, uma outra capacidade. Esse é o objetivo. Não falar de abrandamento não é falar de aparência, de estado externo, mas uma construção interna de
integração com a vida, de aceitação, de busca por compreender a nós mesmos, tudo que nos acontece, para que a gente saia desse sofrimento, desse desequilíbrio, dessa instabilidade. Só a gente olhar para cada um de nós, para o nosso coração, e a gente vai enxergar a nossa falta de capacidade de lidar com todas essas adversidades que o estado de paz permite que a gente faça. E aí a gente, abrandando a nossa personalidade, a gente consegue ir na direção dos outros. A gente consegue parar de olhar só para nós, só para os nossos problemas, só para as nossas dores. E consegue acalmar um coração, levar um consolo, levar uma esperança. E por que se faz isso? Porque a maior alegria é a maior sensação de realização que pode ter, conseguir construir em nós dificuldade, um estado emocional melhor e que a gente possa oferecer para quem precisa, encarnados. Então, que a gente pense sobre isso. Na semana que vem continuam as bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, vai falar de perdão. Uma outra grande dificuldade que a gente tem. Muitos desses nossos estados de agressividade, de revolta, de não aceitação vão parar no pós-morte. Geram processos obsessivos que a gente ainda mantém dentro de nós. Mas vai ser falado em mais detalhes na semana que vem. Tá bem? Então, até a próxima. Fiquem em paz. Reflitam. Uma boa noite. Ao término da nossa palestra, agradece a você que casa até o final, pedindo a colaboração de compartilhe nossas atividades, para que esse conteúdo, essa visão da doutrina possa chegar a mais pessoas. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.